a todos. Nossa abordagem de hoje é sobre IFC e interoperabilidade BIM, né? Então, me apresentando, sou o arquiteto Pel Rodrigo, sou BIM Manager na BIM Arquitetura, Bel BIM Arquitetura. Gerencio os grupos do Facebook sobre Revit, né, com quase 14 mil pessoas, e administro também a Revit em Dia, né, que é onde vai ter palestras, famílias, projetos, e etc. Então, a nossa abordagem de hoje é sobre esse tema de FC, que também é um dos temas de pesquisa. Sou mestrando de Engenharia Civil, formado em Arquitetura, no caso, e a pesquisa também aborda esse tema. Então, decidi compartilhar com os demais profissionais e estudantes sobre esse tema. Então, primeiro a gente vai abordar a explicação do BIM, para depois a gente entrar na parte do IFC. Então, como definição, o BIM pressupõe que quando o arquiteto modela o edifício virtual, utilizando ferramentas tridimensionais como CIEngine, Altiplano, Revit, Bentley, ArchiCAD, ou qualquer outro programa, né? As informações necessárias, a apresentação gráfica, desenhos rigorosos, análise construtiva e a quantidade de trabalhos e tempo de mão de obra, desde a fase inicial do empreendimento até a conclusão, ou até mesmo o processo de desmontagem ao fim do ciclo da vida útil, se encontra no modelo, né? Então a gente tem um modelo aqui, a gente vai trabalhar em cima dele. Ou seja, a partir do momento em que se desenha uma peça arquitetônica, como por exemplo um pequeno edifício construído por quatro paredes, um telhado, uma laje, piso, todas as informações necessárias para sua validação e execução se encontram automaticamente associadas a cada um desses elementos. Então esse é um projeto, um prédio, envolvido direto no programa BIM, né, no caso do Revit. E a gente vai agora definir sobre o IFC. Depois a gente vai trabalhar e vai mostrar como é que funciona essa questão do IFC. Então, interoperabilidade define-se como a capacidade de dois ou mais sistemas trocarem dados entre si. Então, essa palavra interoperabilidade já resume o que é muitas das coisas do IT, porque estão falando sobre BIM, né? Então, por exemplo, a gente pode trabalhar com um projeto desse aqui, do Revit, e levar para uma plataforma concorrente, como o Vectorworks, ou Tecla, ou ArchiCAD, né? E trabalhar em cima dele, na parte de estruturas e complementares, né? Então, a gente vai também falar sobre algumas opções de FC e de como é que se deu essa história do FC na tecnologia. Então, o modelo IFC tem como sigla Industry Foundation Classes, desenvolvido pela Building Smart. Então, essa Building Smart, ela sempre promove eventos Open BIM. É justamente a ideia de onde a pessoa não é dona do arquivo dela. Então, ela pode tanto levar para um outro programa e trabalhar numa plataforma aberta, né? Então, como se paralelo ao Windows e Linux, né? Uma plataforma aberta onde qualquer um pode usar, nenhum é proprietário do arquivo, né? Então, essa associação não lucrativa composta por profissionais, no caso a Building Smart, ligados à construção, pretende-se que o modelo IFC funcione como uma ponte da ligação entre a aplicação BIM, operando não só como formato de interoperabilidade, mas também como sistema de classificação para organizar e definir um modo de representação da informação da construção. Então essa é a finalidade da Building Smart, quando ela desenvolveu esse sistema, que não é só um arquivo, né? Um simples arquivo. Ele tem muito mais contido nele.
né? Então, o Standard IFC, no caso, se sobressai atualmente. Várias outras plataformas foram desenvolvidas para essa integração de interoperabilidade, mas a que mais sobressaiu foi a IFC. O IFC, enquanto agente de interoperabilidade, já implementado há mais de uma década e meia, presentemente é exponenciada pelo surgimento do novo esquema IFC 4, suportado por normalização ISO, e representa um grande avanço de especificação IFC. Né? Então, ele não é um arquivo simples, é um arquivo que também tem a parte da ISO, né? Então, ele já é uma série de normas, mas não é simplesmente jogado a esmo, e ele já foi muito investido nesse setor, muito desenvolvido, muito aplicado, para que chegasse, mas muito também tem que ser evoluído. Né? Então, muito se fala, por que o Revit não, por exemplo, não salva a versão anterior, né? E na versão 15 era salvar na versão anterior, justamente pela complexidade da linguagem, né? Então, a plataforma CAD, ela tinha uma facilidade grande, porque trabalhava apenas com algumas linhas, alguns layers, e se conseguia salvar na versão 15 para 2000 de uma forma bem tranquila. Aqui a gente está falando de vários outros elementos que vão acarretar com que isso não seja tão simples, né? Então, a linguagem IFC é muito extensa e complexa, então ela exige um pouco mais para que isso seja simplesmente salvar uma versão anterior. Né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui o meu projeto. Né? Esse aqui ele já foi transformado em IFC, já foi aberto como um formato IFC. E o mesmo projeto, a gente vai mostrar aqui, ele sendo como ele foi feito, né? Sem ser a versão IFC. Então, eu posso muito bem trabalhar em cima desse. Porém, para que eu possa trabalhar exportando de um para o outro, eu vou fazer um procedimento de exportação. Aqui, como exportar modelos IFC. Né? E eu vou explicar um pouco sobre como é que funciona. Alguns tipos de IFC que são abordados durante essa apresentação. Então, por exemplo, o IFC 2.2. Este é um esquema IFC 2.2 mais antigo, usando a definição de modelo de Coordinate View. Então, ele é um modelo um pouco mais antigo do que a gente já tem atualmente. Né? A versão 2.3 é a versão padrão, certificada de exportação, e a versão mais recente, geralmente suportada por outros sistemas com base no esquema IFC 2.3, a definição de modelo de Coordinate View. Então, essas são as mais recentes. E a IFC Coordinate View, este é o formato com base no esquema IFC 2.13 e a nova definição de modelo de Coordinate View. Depois a gente tem a VCA Plan Check. Esta é a variante certificada do IFC 2.2 usada para enviar arquivos para o servidor Singapore VCA e Plan Check. Ao exportar esse tipo de arquivo, deve-se assegurar que todos os elementos delimitadores dos ambientes estejam selecionados. Então, são alguns tipos de... E, por último, esse é o formato para recente especificado pela US Government Service Administration, com base no esquema IFC 2.3. Então, são opções usadas nos Estados Unidos para que faça a exportação desses projetos. Então, a gente pode escolher a opção que vai exportar. E aqui também eu tenho algumas representações, como escolher. Né? Então, uma delas é
apenas a vista corrente, eu posso marcar só ela fachada, só ela vista, né? Então, essas explicações, elas não são criadas, elas são baseadas no próprio material da Autodesk. Vou mostrar para vocês, eu vou deixar dentro do link essas páginas que eu trabalhei em cima para explicar para vocês, né? Então, aqui, essa opção Split Wall, ela permite dividir paredes e colunas de múltiplos níveis por níveis. Quando esta opção for usada, o Revit corta as paredes, colunas em cada nível, definindo como andar do edifício, né? Depois eu vou passar para vocês esses links que vocês podem verificar. Então, aqui ele já vai separar nível por nível. Cada andar desse ele vai ser separado nível a nível, conforme a gente estipulou. Outra opção, Export Base, quantidades. Inclui as quantidades base para elementos do modelo dos dados de exportação. As quantidades base são geradas de geometria do modelo para refletir os valores das quantidades físicas, independente das regras do método da medição. Depois também tem aqui incluir limite de espaço, exporta sem limite de espaço, primeiro nível de limite de espaço ou segundo nível de limite de espaço. O limite de espaço nível é definido de dentro do espaço, descartando qualquer alteração no elemento da construção ou do espaço do outro lado. O limite de espaço do segundo nível considera o material dos elementos de construção e o espaço adjacente atrás dos mesmos, fornecendo propriedades térmicas, por exemplo. Então a gente pode também selecionar os espaços aqui, ou escolher um ou dois. Depois a gente vai salvar. Ele vai salvar na versão. Aqui a gente já tem alguns criados, né? Reparem que eles têm o ícone da Build Smart. Eu vou mostrar para vocês aqui na internet também como é que funciona, como é esse ícone, para que vocês, quando virem, já reconheçam, né, essas marcas aqui, Build Smart, né, que é justamente o OpenVIN, que trabalha em cima de OpenVIN, uma plataforma livre, um arquivo livre, né. Então, feita essa exportação, a gente vai salvar um arquivo IFC e depois a gente pode trabalhar em outro programa, seja da própria Autodesk ou concorrente. No caso, a gente vai trabalhar em cima do próprio Revit, vai pegar aqui e vai mandar abrir IFC. Então, duas coisas importantes, né? Essa questão de configuração. Então, se vocês repararem, quando eu trabalhei com exportando, alguns elementos eles se perderam na exportação e eles não reconhecem como um bloco, uma janela, ou então um painel de vidro como tem esse daqui. Ele simplesmente é um objeto, eles podem dar os valores, mas ela não é mais objeto que a gente possa operar como operaria aqui no outro, né? Que a gente poderia pegar e curtir um wall e trabalhar em cima das configurações da curtir um wall, tipo de mullion, os espaçamentos, né? Então, para que isso aconteça de uma forma correta, a gente precisa deixar bem configurado na hora de exportar. Como é que funciona isso? Aqui na hora de exportar tem a opção, no caso de abrir, tem opções de IFC Options. A gente pode pegar um template, né? E aqui, ó, tudo que foi exportado, né? A gente precisa definir categorias, subcategorias e tipos para que possam ser exportados corretamente conforme um padrão, né? Então, para que o IFC realmente funcione, a gente precisa configurar. E essas configurações também, a gente vai passar o link aqui da Autodesk explicando como é que funciona essas configurações, porque senão levaria muito tempo para ficar explicando. Então, especificações de identidade e IFC para as famílias, né? Então, todas as famílias, paredes, portas, todos os tipos aqui a Autodesk disponibilizou para a gente como fazer essas configurações. Então, seguindo em frente, para que faça a abertura do arquivo, a gente vai pegar aqui Open, né, IFC, e vai escolher o tipo do projeto, né? Eu não vou abrir nenhum projeto aqui,
porque leva tempo. O arquivo IFC ele é leva mais tempo do que abriria um arquivo convencional do Revit. Então, o nosso adicional de hoje sobre o IFC e a interoperabilidade BIM se encerra por aqui. Espero que tenha ajudado vocês e até a próxima.